Há alguns dias atrás, eu publiquei um texto aqui na comunidade do canal e também fiz questão de falar nisto em vídeo de que eu sou oposição ao governo Lula. Eu sou oposição ao governo Lula, mas não caminho pelo caminho do sensacionalismo. E acho importante que o governo Lula tenha, vamos dizer assim, uma oposição. Quando o Lula esteve no auge, há uns 20 anos atrás, chegou um determinado momento que a cooptação de apoios de Lula era tão grande que parecia que Lula não tinha oposição à altura. E isso é ruim para a democracia. Eu recebi com muita tristeza alguns comentários de haters petistas que, além de tentarem me insultar, tentam a todo instante colocar somente uma palavra, uma única versão das coisas. E isso é muito ruim. Eu não estou dizendo que quem é oposição a Lula tem que desconsiderar acertos, porque não é por aí. Não é porque o Lula acertou em alguns pontos que isso vai me fazer eu ser um admirador seu ou estar alinhado com suas ideias. Porque o que tange ao Lula, o que me faz eu ser oposição a Lula? Primeiro, o seu programa econômico, que é um programa neoliberal. Segundo, que Lula não fez a autocrítica e levou o Brasil ao caos, porque Bolsonaro simplesmente é só uma consequência de Lula. Se Lula não tivesse feito algumas coisas, como, por exemplo, pressionar a Dilma para que a Dilma colocasse ele como ministro para ele fugir da prisão, muita coisa não aconteceria, inclusive o próprio impeachment da Dilma. Porque ali foi o estopim real para que a Dilma fosse impeachmentada. Então, tem certas coisas que não dá para concordar. Porque o governo Lula teve avanços, sim, teve muitos avanços. Eu não estou dizendo que não. E não estou nem dizendo que não exista gente competente lá, porque existe. É muito melhor o governo Lula em relação ao governo Bolsonaro, no que tange pelo menos algumas ideias humanas, ok. Só que é um governo carregado de identitarismo e carregado exatamente de migalhas para os pobres, enquanto isso as coisas continuam como estão. A própria questão mesmo da não saída da contra-reforma da Previdência é uma prova disso. Então não tem como eu estar ao lado de alguém que, por exemplo, diz que é favorável ao pobre, ao pobre aposentado, mas não vai revogar essa reforma trabalhista que o Bolsonaro fez, que prejudicou o trabalhador. Então, são coisas assim que fazem eu ter meu distanciamento político de Bolsonaro, sem dúvida, mas também de Lula. Não se entende que não é uma questão só ideológica, mas também dos princípios práticos que os governos Lula apresentaram. Não combateu a corrupção, manteve uma certa continuidade, e que continuidade das pautas neoliberais, feitas, começadas por Fernando Henrique, ou até mesmo iniciadas antes mesmo por Collor. Collor passou para Itamar, que foi um governo realmente de rearranjo e que controlou essa questão, mas depois passou por Fernando Henrique, e Fernando Henrique ampliou a pauta neoliberal, e o senhor Lula ampliou também. Então é esta a questão. O que me faz eu ser oposição a Lula é o seu neoliberalismo e com essa dose de identitarismo para dizer que isto é que o torna humano. Não. O que torna humano um governo de verdade é inverter as prioridades e não simplesmente fazer aquilo que o Lula acusava da Lava Jato. E ela fazia isso sim, shows pirotécnicos. Mas Lula também faz seus shows pirotécnicos. A começar pela questão do sigilo de 100 anos, que antes ele tinha recuado e que depois
né, na hora da posse, tomou a decisão muito mais motivado pela opinião pública, que ficou muito contra esta amarelada, que ele diz que ia dar e que não deu, e que talvez seja a primeira fake news plantada por Lula no seu governo. Felizmente, ele fez isto, mas a pergunta que eu faço, será que ele vai tomar sempre essa decisão? Com Lula, eu tenho sempre minhas dúvidas, e é um direito meu de expressá-las.